iniciais. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem, professora. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade dessa semana. Perdão, atividade dessa semana não, né? A atividade da semana de 21 a 25 de setembro, que eram os exercícios, né, as questões sobre China e Índia, tá certo? Aí aquilo, pessoal, são os exercícios, são 4 perguntas que vocês deveriam utilizar aí os textos base para responder. Nesse caso, eram 2 textos, né? O texto que estava China e Índia junto, e o texto só da parte econômica da Índia, né? Índia Economia. O que eu pude notar no que eu corrigi dessa atividade até agora? Boa parte das pessoas continuam insistindo na ideia de procurar a resposta na internet. Com isso, acabam perdendo pontos, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa. Gente, teve muita gente que não entendeu a pergunta número 1. E nós vamos conversar dela já, tá? E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ler a pergunta, eu vou falar a resposta esperada e mostrar para vocês no texto onde é que vocês encontrariam essa resposta, tá bom? Então, o primeiro exercício aparece aqui, né? Ó. Aponte as razões pelas quais a China aboliu a política do filho único no final de 2015. Nono ano, o que é abolir alguma coisa? É tirar, tipo, não usar mais. É tirar, é não usar mais, é pôr um fim naquilo, certo? Teve um monte de gente que explicou por que a China começou a fazer a política do filho único. E aí, então, tem o problema de que, não sei se não entendeu, não sei se não leu a pergunta direito, porque eu também acredito nisso, né? Viu lá, a política do filho único já foi por uma resposta. Não prestou atenção no que estava perguntando. E terceiro, tem uma data aí, final de 2015. Então, é uma coisa recente. Recente. O início da política é lá no final dos anos 70, 79, 1979, 1980. Então, assim, fiquei na dúvida se não compreenderam a pergunta ou se leram de qualquer jeito. Então, tem muita gente que errou essa de bobeira, porque essa pergunta aqui foi os erros que eu encontrei, e deu para mim, ficou claro assim que a pessoa que fez correndo e errou de bobeira. Porque eu quero saber por que a China acabou com a política do filho único, não porque ela começou, certo? Então, eu vou para o texto aqui para mostrar para vocês onde é que está essa parte da política do filho único. Ó, então, o que eu esperava como resposta? Se vocês pusessem algo nesse sentido, eu já aceitaria. Então, o medo de faltar mão de obra para o mercado de trabalho e o envelhecimento da população chinesa foram os 2 fatores que fizeram com que o governo chinês abolisse a política do filho único. Porque eles começaram a perceber que a população está envelhecendo, logo, essas pessoas não poderão trabalhar, né? E, ao contrário, estarão já no sistema da Previdência, porque estão se aposentando, e vai começar a faltar gente para abastecer o mercado, né, de mão de obra chinesa. Então, se você conseguiu falar para mim que é porque eles tem o problema da falta de mão de obra e a questão do envelhecimento da população chinesa, já está certo, já considero, tá? No texto, onde é que está isso? Ó, no ano de 2015, foi abolida a política do filho único, em decorrência da necessidade de ampliar a força de trabalho e amenizar o impacto do envelhecimento na população. Então, aqui, ó, ampliar a força de trabalho, que é a ideia de ter gente para trabalhar, mão de obra. E a preocupação com o envelhecimento da população chinesa. Então, tá aqui no texto. E se você colocou minimamente que são por conta desses 2 problemas, o envelhecimento da população e a possível falta de mão de obra, eu já considerei correto,
Do exercício 1, alguém tem alguma dúvida? Não, nenhum. Não, tranquilo. Gente, se tiver alguma questão aí no chat, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, tá bom? Me avisar para eu dar uma olhada. Então, o exercício 2. Explique o que é o processo de desruralização da China. E aqui eu volto de novo na ideia de que o texto que foi dado deveria ser utilizado para fazer o exercício. Por quê? Teve um monte de gente que procurou desruralização no Google e copiou a primeira coisa que veio de resposta e colocou para mim. Só que eu não perguntei o que é desruralização. Eu perguntei o que é desruralização na China. Então, uma coisa é diferente da outra. Desruralização tem o conceito, né? O que a gente entende como um todo do que vem a ser a desruralização. Agora, quando eu falo de um lugar específico, é porque aquele processo ali deve ter alguma peculiaridade, certo? Tem algo que é específico da China. Então, de novo, aqui eu esperava que os alunos fossem buscar a resposta no texto, tá? Então, assim, o que eu esperava de resposta nesta questão? Que esse processo de desruralização tem a ver com a migração das pessoas que viviam na zona rural da China para as grandes cidades, em busca de oportunidades de emprego que estavam sendo geradas a partir desse processo intenso de industrialização que a China estava passando. Então, assim, as pessoas saíam do campo e iam para as cidades, muitas vezes nem para trabalhar diretamente na indústria, mas para atender outras demandas, como serviços domésticos, trabalhar com alimentação, né? Então, as oportunidades na cidade foram surgindo e as pessoas saíram do campo para a cidade para buscar, né, trabalho nessas oportunidades que estavam surgindo associadas ao processo de industrialização. Tudo bem? No texto, onde é que está isso? Vou mostrar para vocês. Eu acho que eu passei isso um pouquinho. Ah, que vergonha. Agora a professora não está achando para mostrar. Aqui. Ó. Tá até destacado aqui no texto, ó. Desruralização. Então, a prosperidade industrial da China tem provocado grandes deslocamentos populacionais das zonas rurais para as urbanas. E aqui ele ainda fala dos problemas que isso acarreta, que é, né, a falta de moradia, os problemas de trânsito, acúmulo de lixo, problemas de transporte, porque tem muito mais pessoas vivendo numa estrutura que não foi pensada para esse certo número de pessoas, né? Foi pensado para uma população menor. Então, as cidades começam a receber essas pessoas, e ao receber essas pessoas, ela começa a ter aqueles problemas que são comuns de grandes centros, de grandes cidades, certo? Então, estava aqui no texto também. E se você conseguiu minimamente falar que essa questão de sair do campo, foi para a cidade para trabalhar, né, buscar uma oportunidade ligada aí ao processo de industrialização da China, também considerei correto, tá bom? Sobre o exercício 2, alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Não? Tudo tranquilo? Beleza. Então, A3. Bangladesh formou-se como Estado recentemente, em 1971. Qual é a sua origem? Essa aqui, pessoal, eu vou até falar para vocês que eu, de repente, eu entendo que vocês tiveram mais dificuldade para responder, porque realmente é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho confuso. Tem a ver aí com os processos de independência e partilha do território, né? Que é o subcontinente indiano, e estava até então sob domínio da coroa britânica, né? Então, assim,
todo esse território aqui, né, era território que estava, todo esse território aqui era território que estava em posse da coroa britânica. Vem os processos de independência, né? Aí a gente tem a formação da Índia e do Paquistão, certo? E o Paquistão, deixa eu mais para baixo. O Paquistão, quando desses processos, né? O Paquistão ele ficou dividido em terras descontínuas. E aí ficou formado, né? O Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. A gente tinha esses dois, era um país só que entre os territórios a gente tinha o território indiano, né? O Paquistão Ocidental de um lado, Paquistão Oriental do outro. No entanto, essas duas porções do país, existia um conflito que tem origem étnico-religiosa, aí, uma questão relacionada à população muçulmana, que acarretava numa disputa entre essas duas porções do território. E aí, cansados dessa disputa, em 71, o Paquistão Oriental, né, que é essa porção aqui, declara a independência do Paquistão Ocidental. Então, ele se torna um país independente por conta dessa disputa aí de cunho étnico-religioso. E quando eles se declaram independentes da outra porção do Paquistão, eles mudam o seu nome para Bangladesh, tá? Então, também, minimamente, se você conseguiu contar isso, né, que desde que teve a independência da coroa britânica, já tinha esse problema de ser um país que estava separado fisicamente, né, não eram terras contínuas, eram porções de terras descontínuas. E tinha aí como ingrediente essa questão aí étnico-religiosa, né, de uma parte da população muçulmana não está ali totalmente satisfeita com os rumos que o país estava tomando. Eles acabam passando por um novo processo de independência, deixando de ser Paquistão Oriental e se tornando Bangladesh, tá? Então, também já estou aqui aproveitando, mostrando no texto onde é que está contando essa historinha, né, de como se deu a formação, né, porque a ideia da parte da pergunta lá, qual é a sua origem, é que para que vocês contassem como que Bangladesh surge como Bangladesh, certo? Então, também, minimamente, se você conseguiu colocar que era essa a essência de como surge Bangladesh, também considerei correto, tá? Tudo bem até aqui? Tudo. Ok. Bom, e a última questão desta semana, né? Apesar das condições de vida precárias de grande parte da população da Índia, o país possui um parque industrial considerado um dos 10 mais importantes do mundo. Cite algumas atividades produtivas que a Índia se destaca. Então, veja, ó, ele está falando aqui do parque industrial. Então, a atividade produtiva aqui, ele está falando de atividade produtiva ligada à indústria. Teve aluno que colocou as atividades agrícolas. Então, assim, não dá para considerar essa resposta, porque ele estava falando dos aspectos tecnológicos, né? Então, é da indústria. Por mais que a gente saiba que hoje a gente tem uma tecnologia empregada nas atividades agrícolas, a gente sabe que quando a gente vai comparar, obviamente, né, o tipo e a quantidade de tecnologia é muito distinto das atividades industriais e das atividades de serviço. Então, nessa pergunta, quem colocou atividades agrícolas, né, as plantações de chá, algodão, infelizmente está errado, tá? Então, aqui, o que vocês poderiam ter colocado de resposta? Até deixei aqui também, que está nessa parte do texto do Índia Economia, tá? Então, primeira coisa, né, que deveria vir à cabeça é a questão aí, né,
dessa aptidão para as tecnologias que tem numa região da Índia ali, por conta das suas universidades. Então, a indústria de software, né? Então, eles são grandes produtores de softwares no mundo. Então, a indústria da informática é uma indústria importante dentro da Índia. Além disso, eles são especialistas aí em energia nuclear, satélites artificiais, na construção de foguetes, foguetes espaciais, então os foguetes para lançar esses satélites. Que mais mesmo? Construção naval, que é uma indústria importante, porque do mesmo jeito que eu já falei para vocês aqui, que não é qualquer Zé Ruela que consegue construir um avião, também não é qualquer, né, Zé Mané ali que consegue construir um navio, né? Então, a indústria naval também é uma indústria que carrega uma tecnologia muito pesada. E a Índia tem essa indústria muito bem fortalecida. Além disso, tem a atuação das indústrias química, petroquímica, farmacêutica. São todas indústrias que demandam de alta tecnologia para funcionar. Então, tá aqui começa falando, né, no texto aqui a partir da ideia da presença da tecnologia dentro do território indiano. E aqui, no segundo parágrafo, eles destacam aqui outros setores que a Índia também atua, utilizando-se dessa tecnologia, tá bom? Além disso, a gente pode também até introduzir dentro dessa resposta, até mesmo a indústria do cinema indiano, né? Lá que a gente comentou na outra aula, Bollywood, certo? Então, quem foi por esse caminho de ligar as tecnologias mesmo, a indústria tecnológica ou as indústrias que demandam de um certo teor tecnológico, também está correto. Só realmente não deu para eu considerar uma resposta certa quem foi para o caminho aí das atividades agrícolas e agropecuárias. Tá certo? Gente, mais alguma dúvida? Algum ponto que não ficou claro desses exercícios que vocês gostariam de perguntar? Ou não? Não, agora eu percebi onde que eu errei nas minhas respostas, tô de boa. Ah, então tá bom. Esse que é o importante, né, da correção, que é onde vocês conseguem entender ali o que funcionou, o que não funcionou, né, onde é que vocês acabaram ali perdendo um pouco o foco da resposta, tá? Então, eu vou encerrar essa gravação para a gente deixar o vídeo da correção em separado, tá bom?